Nós temos a relativização dos princípios democráticos, por um lado, da lei, como você bem colocou, e, por outro lado, nós temos uma visão de que aqueles que são fiscalizados são tratados, na verdade, de uma forma que se sentem ofendidos pessoalmente, não só uma ofensa pessoal, mas como se aquilo fosse uma ofensa à democracia. Hoje, qualquer crítica que se faz ao governo, a instituições, é lido pelo outro lado como um atentado à ordem democrática. É possível, nesse mundo que nós estamos vivendo, restabelecer o senso de direito, de princípios democráticos, de dar o devido valor, inclusive, à oposição e ao tom crítico? O Brasil sempre foi autoritário. Nós não inventamos isso agora. Mas nós perdemos a medida. Isso, sem dúvida alguma, nos últimos anos. E, sobretudo, perdemos a medida a partir desse momento que foram os inquéritos das fake news em 2019. O autoritarismo, ele tem muito a ver com os governos e juízes entenderem que o Estado está neles, né? É engraçado, você vai para países muito mais abertos, vamos dizer assim, como os Estados Unidos, e os juízes ou os governantes acreditam que eles estão nas instituições, né? Que eles estão ali representando as instituições, mas as instituições falam por si. A gente aqui não. A gente acha que as nossas instituições são muito frágeis. Então, as pessoas são mais importantes que elas, né? Então, o juiz fala em nome do tribunal, o governante fala em nome do Estado, né? Confunde o que é governo com o Estado, confunde o que é a sua pessoa com o governo. Tudo isso aqui simboliza uma visão muito autoritária que se tem a respeito do Brasil. O Brasil exerce com muito autoritarismo todo e qualquer poder. Todo governante faz isso, todo juiz faz isso, e isso resulta em situações como essas. As leis são subvertidas, as visões sobre censura se tornam regra, porque as pessoas acham que a visão delas deve imperar. Não importa a visão dos outros, importa a minha. Se eu acho que é isso, então eu vou impor a minha visão de mundo sobre o Estado, sobre os outros, sobre os demais. Isso acontece também na execução das leis, da forma de se lidar com tudo, Dávila, com tudo no Brasil. Agora, é interessante que essa questão das instituições, sempre existem pessoas que têm uma visão que eu chamo de decano, tem o gravitas, que entende que, além de ser juiz, você é um cidadão e vive nesse regime democrático, tem apreço pelas leis, pelos princípios democráticos. E no meio desse inquérito da fake news que você defendeu, tem uma passagem do juiz Celso de Mello, que eu até anotei aqui no livro, que eu achei muito interessante, que deveria ser um marco para o Supremo, principalmente, balizar o seu julgamento. Eu vou até ler aqui, audiência, porque é realmente extraordinário. Celso de Mello, ministro do Supremo, diz o seguinte: a censura, qualquer tipo de censura, mesmo aquela ordenada pelo Poder Judiciário, mostra-se na prática ilegítima, autocrática e essencialmente incompatível com o regime das liberdades fundamentais consagrado pela Constituição da República. Que entendimento maravilhoso! Esse entendimento vai prevalecer sobre as paixões políticas? Ou você acha que isso foi, assim, um devaneio de um grande jurista ao se manifestar numa hora que ele entendeu que aquilo estava passando do limite? É uma frase bonita, mas difícil de ser exercida na prática. E a liberdade de expressão, ela precisa desse exercício na prática. Sabe, Dávila, eu sempre digo que o grande teste da liberdade de expressão é justamente você acreditar que ela deva ser concedida ao seu adversário, né? Então, aquele que pensa diferente de você, aquele que você até tem alguma repulsa ou ojeriza, ou, enfim, a pessoa que fala bobagem o tempo inteiro, aquela pessoa é que merece a liberdade de expressão, ou a sua defesa da liberdade de expressão. Defender a liberdade de expressão da gente, defender a liberdade de expressão do ponto de vista teórico, é muito fácil.
Agora, ser coerente com a defesa da liberdade de expressão, na prática, é que é o grande exercício. Nós só amadureceremos enquanto nação, no sentido de progredirmos em relação à liberdade de expressão, o dia que nós todos, né, em que a imprensa conseguir ser coerente na defesa da liberdade de expressão, todos os dias, independente de quem fala, porque em geral é assim, né? A esquerda falou não sei o que, a direita vai lá e fala, que ele seja punido. Aí, vice-versa. A direita falou algo, a esquerda, que ele seja punido. Aquela pessoa que a gente não gosta falou algo, que ele seja punido. E a liberdade e a censura é sempre um bumerangue que volta na testa de quem lançou. Eu sempre digo isso e é uma grande verdade. A gente lança a censura e ela volta pra gente. A gente tem visto isso agora, no dia a dia. Muitas vezes, de alguma forma, a gente acreditou, ou parte até até de jornalistas, acreditam que a liberdade de expressão nas redes sociais deva ser relativizada por essa ou aquela razão, acreditando até que uma certa higienização do debate ali nas redes sociais pode migrar esse público para a imprensa mais tradicional e tal. E os tribunais, muitas vezes, censuram a imprensa com os mesmos argumentos que utilizam para censurar as redes sociais. E vice-versa. Quando a imprensa é censurada, às vezes as redes sociais comemoram. E fica aguardando porque a censura que foi feita à imprensa vai ser devolvida às redes sociais. Nós precisamos combater a censura, ponto. Independente de a que partido, ou defender o discurso de todo mundo, independente de qual discurso for. Do dia que a gente conseguir fazer isso, essa frase vai, enfim, conseguir ser aplicada. Agora, André, voltando a um ponto que você já tocou, mas que mostra também que existe uma censura que não tem nada a ver com o poder oficial. A política de cancelamento, por exemplo, não é uma decisão de governo, de instituições, é uma decisão, vamos dizer, de uma sociedade civil ali meio anônima que existe. Como você vê o fenômeno da política de cancelamento? Essa também é outra tendência de censura para o futuro. A gente falou do wokeismo, né? E o cancelamento também. Porque é uma mobilização das pessoas, mas não é uma mobilização... Eu até diferencio, Dávila, boicote de cancelamento. Uhum. O boicote eu entendo como uma organização espontânea das pessoas. Então acontece, alguém não gosta de alguma coisa, a empresa X teve determinada fala, e aí eu vou lá e falo contra ela, o outro fala também, e aquela reunião espontânea mobiliza-se contra a fala que foi feita, da marca, da empresa e tal. Isso é boicote, faz-se um boicote, não vamos comprar esse produto, etc. Cancelamento é outra coisa. Cancelamento é você utilizar o seu poder, e o poder aí, às vezes, de visibilidade, não necessariamente um poder econômico, para prejudicar um terceiro, difamando aquele terceiro, tirando patrocínio, às vezes, de determinado atleta, de determinada emissora, de determinada empresa. E esse unir-se de forma artificial para uma finalidade que é criminosa, que é difamar o outro, isso é crime. Então, o cancelamento é feito pela sociedade civil, mas é uma forma de censura, sem dúvida. Por quê? Porque você impede que aquela pessoa, ou que aquela empresa, ou que aquela marca esteja hidratada, oxigenada suficientemente de dinheiro, de estrutura, para continuar exercendo a sua liberdade de expressão. Então, quando você desidrata com o cancelamento determinada pessoa ou empresa, você impede que ela siga exercendo a liberdade. É, portanto, uma forma de censura. E é uma forma também de exercício criminoso da sua liberdade. André, você acha que a polarização política vai transformar cada vez mais a liberdade de expressão em algo raro na sociedade? Você entende que a polarização política cada vez mais caminha para um mundo onde quem está no poder vai querer exercer a censura para cercear os seus adversários? Isso acontecerá se nós entendemos que a polarização política que os polos políticos existe um bom e um mal, né? Então, se nós passarmos ou entendemos que determinada ideologia é criminosa ou
criminalizável e outra não, a outra é democrática, uma é democrática, a outra é antidemocrática, isso vai sem dúvida ser um problema. Se nós entendemos que não importa qual a sua ideologia, mas se a ideia que você defende, se a sua ideia é bacana, se a sua ideia é interessante, se você está promovendo o debate com a sua ideia, não importa qual a sua estratificação ideológica, isso não haverá problema. A gente tem tido problema no Brasil com a polarização, muito em função, entendo eu, muito em função dos tribunais acreditarem, ainda que não explicitamente, mas acreditarem que as redes sociais ou que determinados jornalistas ou determinados influenciadores são de uma ideologia que não é bem-vinda na democracia, vamos dizer assim, né? E aí chama-se a isso de extrema direita ou qualquer coisa do gênero. Isso é ruim. A gente precisa entender que as ideologias tende a fazer parte do debate público, sejam elas quais forem, e que desde que essa defesa seja uma defesa em prol do debate, está valendo e precisa ser respeitado. Se a gente fizer isso, a polarização jamais vai ser um problema. Ao contrário, a polarização vai fazer parte de uma engrenagem, de um dinamismo democrático que só vai fazer crescer. Quando a esquerda critica a direita e quando a direita critica a esquerda, ambas crescem. É isso que é democracia.